Bom dia! Bom dia! Tão bom começar este dia glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é digno de ser louvado, digno de ser adorado. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Muito bom começar o nosso dia, não é mesmo? Na presença de Deus. E este é o momento que nós estamos realmente compartilhando da palavra, orando a palavra de Deus, aprendendo com a palavra de Deus, crescendo, fortalecendo a nossa fé. Amém? E é muito bom começar assim o nosso dia compartilhando com vocês. Que bênção, bom dia, que Deus abençoe. Para todos que irão escutar depois, acompanhar este vídeo depois, que Deus continue também abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Tudo que é consagrado ao Senhor, tudo que é colocado diante do Senhor, tem a graça de Deus, tem a presença de Deus, tem o favor de Deus, tem a capacitação de Deus. E é isso que nós fazemos aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, orações diárias às 7 horas da manhã, um vídeo novo, e consagrando a Deus realmente as nossas vidas. Amém? Então já estamos aqui sexta-feira, chegando ao fim desta semana, onde Deus nos guardou, nos abençoou, nos preservou a vida, nos capacitou, nos renovou naqueles dias que não tínhamos condições, achávamos que não iríamos conseguir. Deus está aqui até agora nos ajudando, e mais uma semana aí chegando basicamente ao final. Olha só como Deus tem sido bom e misericordioso, não é verdade? Como Deus tem sido fiel, como Deus tem sido bondoso, e nós vamos agradecer ao Senhor neste dia, em nome de Jesus. Então você que está aí acompanhando as nossas orações diárias, pega a sua Bíblia e vamos acompanhar o texto de hoje, que está em Salmos capítulo 14. Salmos capítulo 14, mais um salmo de Davi, onde iremos aprender com as orações de Davi, orar também e clamar ao Senhor. Salmos 14 diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompem-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurará o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Amém? Então, mais um salmo de Davi aqui, que traz para nós princípios e aprendizados. Salmos 14, amém? Então você que tem aí seguido conosco as orações diárias, já tem até lido bastante dos salmos, mas a gente ainda não chegou nem na metade, são 150 salmos, e é muita oração mesmo para fazermos, e muito a aprendermos com o salmista, não é verdade? Mas vamos aqui, ficar no Salmo 14, que amanhã pertence a Deus. Vamos seguir o que a gente tem hoje, que é o 14, e acompanhar o que diz então este salmo. Eu, lendo esse salmo, me lembrei uma pergunta que uma pessoa me fez uma vez, na igreja mesmo. Ela falou assim: pastora, Jesus precisou vir ao mundo porque Deus não achou nenhum justo na terra? E porque a Bíblia fala em outras partes também que Deus procurou e não encontrou nenhum justo na terra. Então ela entendeu que por causa disso Jesus veio ao mundo. Então, na verdade, não há um justo sequer na terra. Isso é fato, porque o pecado que Adão cometeu, o primeiro pecado ali, que é o pecado original de Adão, ele foi transferido para toda a humanidade. Então é como se a gente recebesse como herança essa natureza pecaminosa de Adão. Então não há, de fato, entre os seres humanos, alguém que seja justo, alguém que realmente
não seja marcado pelo pecado. Então Jesus, ele se tornou homem para nos salvar, para nos levar, nos resgatar dessa condição miserável que o pecado condicionou a humanidade. Então, quando Deus fala que está procurando, não é nesse sentido de que ele poderia encontrar na humanidade alguém que fosse justo, porque na verdade não há. Só em Cristo é que nós somos de fato justificados e nos tornamos aceitos diante de Deus, pessoas que podem se relacionar com Deus por meio do sacrifício de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Ele é o único justo. E por meio do ato de Jesus na cruz, ele nos justificou, ele nos declarou justos diante de Deus. E agora, então, por meio de Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Então, nós não chegamos na presença de Deus confiados em quem nós somos. Nós não estamos nos aproximando confiando que nós é que somos justos e que nós é que fazemos o bem de alguma maneira. Não, nós realmente só nos aproximamos de Deus ou só temos esse acesso a Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E foi Jesus, então, que por meio daquele ato, morrendo ali na cruz, absorvendo os nossos pecados, recebendo sobre si a condenação do pecado que cairia sobre toda a humanidade, e aqueles que confiam nesse sacrifício de Jesus, que se apoiam nesse sacrifício de Jesus, aí se tornam justos. Amém? Então não há de fato entre os homens alguém que seja justo. Não há. Deus pode procurar em toda a terra, que ele não vai encontrar um ser humano que não seja justo por meio do sacrifício de Cristo, do próprio ato de Deus ali na cruz por nós. Amém? Então Jesus, ele é o Filho de Deus encarnado, 100% homem, 100% divino, 100% Deus. Como homem, ele recebe a condenação do pecado. E como Deus, ele então nos perdoa os pecados. Amém? E aqui a Bíblia está dizendo, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Gente, o quanto que essa fala tem sido proliferada nos nossos dias, né? Quantas pessoas que a gente já viu seguindo a Deus, já viu servindo a Deus e hoje fala, ah não, Deus não existe não. Ah, Deus não existe, eu cheguei a essa conclusão, que Deus não existe, então não vale a pena. Bom dia, mãe, minha mãe tá aqui, amo você, saudades. E ele está ali dizendo, olha, quantas pessoas realmente já estão com essa fala, até mesmo dentro da igreja. Ah não, se Deus existisse mesmo, isso não estaria acontecendo, essas circunstâncias não estariam acontecendo, que Deus é esse? E quantas pessoas que cresceram até mesmo no Evangelho e aí depois se desviaram literalmente, saíram do caminho, não quiseram mais saber de seguir os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que essa pessoa se torna um tolo, porque o tolo diz no seu coração que Deus não existe, ele simplesmente declara que Deus não existe, não há Deus. E aí a Bíblia fala, essas pessoas se corromperam e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem, porque só há bondade, o ser humano só pode fazer o bem proveniente de Deus. Só Deus pode conduzir o ser humano à bondade. Então, aqueles que se afastam de Deus ou que declaram que Deus não existe, não tem como essas pessoas manifestarem na sua essência atos de bondade. E muitos mesmo que abandonam a Deus ou que não reconhecem a existência de Deus, infelizmente se entregam a atos que são detestáveis diante do Senhor. E aqui a Bíblia deixa claro, mais uma vez, a onipotência de Deus, a soberania de Deus, o caráter de Deus. O salmista sempre está destacando a pessoa de Deus, quem Ele é, os seus atributos. E aqui diz, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Então Deus está constantemente com o seu olhar voltado para a humanidade. Deus vê, Deus compreende, Deus enxerga e Deus tem a noção de tudo que está sendo feito pela humanidade. O meu cachorro resolveu fazer bagunça hoje, gente, aqui na sala. Tuti! Tá feliz e agora ele tá festejando aqui.
Então vamos lá, Deus está olhando para todos os homens, então Ele vê todos os atos dos homens, os bons e os maus. Aqui diz, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então já expliquei aqui no início sobre esta verdade, que o ser humano ele é um ser corrompido, marcado pelo pecado. E Salmo 14, estamos lendo Salmo 14, amém? Já expliquei aqui no início essa verdade. E aqui sobre a condição do ser humano como pecador. Então, de fato, Deus não vai encontrar no ser humano alguém que seja realmente bom. Deus é que nos faz bons, né? Deus é que nos muda, nos transforma cada dia. E ele continua dizendo, será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Ele está aqui destacando a verdade de que os justos, aqueles que servem a Deus, muitas vezes são injustiçados, são perseguidos pelos injustos. Isso é fato. Simplesmente por buscarmos a Deus ou por acreditarmos em Deus, nós podemos e muitas vezes nós somos perseguidos neste mundo por aqueles que não temem a Deus, por aqueles que não buscam a Deus ou por aqueles que dizem que Deus não existe. Se você realmente é uma pessoa que tem fé em Deus e que declara essa fé abertamente, publicamente, você pode ser perseguido por causa disso. Você pode ser realmente alguém que vai ser injustiçado, simplesmente por acreditar ou por crer no Senhor Deus. E a gente vê isso acontecendo. No Brasil a gente tem uma liberdade muito grande, mas em algumas esferas a gente já está percebendo isso acontecendo, né? Simplesmente por declarar que crê em Deus, as pessoas, os cristãos, são motivos até de zombaria, de chacota mesmo, e de escárnio por aqueles que declaram que Deus não existe. Declaram que Deus não existe. Então aqui a gente vê o Senhor, o próprio Davi falando isso mesmo, no nome de Deus, né? Porque ele escreve em nome de Deus, relatando essa possibilidade. E aqui ele fala no versículo 5, olhem, estão tomados de pavor. Por quê? Porque Deus está presente no meio dos justos. Deus, de alguma maneira, ele manifesta a presença dele de modo que seja visível para todas as pessoas. Deus se manifesta, seja de modo sobrenatural, seja sustentando a vida daquele que crê. Eu me lembro de um testemunho aqui de um prisioneiro na China, o homem do céu, que ele passou tantas necessidades na prisão, se tornou ali tão definhado mesmo em seu corpo, tão empobrecido ali, não tinha vitamina suficiente para sustentar o seu corpo, e as pessoas falavam assim, gente, como que ele ainda se mantém vivo, como que ele ainda está vivo aqui, sendo perseguido, sendo martirizado, sendo realmente humilhado, espancado, e ainda declara que crê nesse Deus. Como que essa pessoa consegue se manter de pé nessas condições que são condições insuportáveis, totalmente difíceis para um ser humano comum conseguir sobreviver a isso? Como que essa pessoa se mantém em pé ainda, crendo em Deus, nessa verdade? Né? Vamos lembrar lá de Jó. Como que Jó, depois de tantos meses vivendo aquela situação tão difícil, depois de ter perdido seus filhos, depois de ter perdido todos os seus bens, ele também estava ali com a sua saúde se definhando. A Bíblia deixa claro que os seus amigos sentiam o cheiro dele exalando de longe, porque ele já estava ali todo tomado por enfermidades, por feridas em seu corpo que cheiravam mal. Ia até longe, o cheiro ia longe, os amigos já não queriam mais nem se aproximar. Houve um tempo que os amigos nem queriam chegar perto mais de Jó por causa disso. E como que uma pessoa como essa continuava crendo em Deus? Como que ela se mantinha? É essa verdade, Deus está no meio, Deus está presente, Deus está na vida daquele que teme ao Senhor. E nos momentos mais difíceis, quem está sustentando ali é o próprio Deus. É o próprio Deus que sustenta. Então, nós podemos, e como justos do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, aqueles que nós achamos não encontrar mais forças, a presença de Deus é aquela presença que nos sustenta e que nos dá condições
nos dá força. E as pessoas de fora olham e falam, como que pode? Como que essa pessoa se mantém de pé? Como essa pessoa continua crendo? Ela perdeu tudo, ela perdeu bens, ela perdeu família, ela perdeu a própria saúde e ela continua declarando que Deus existe. Gente, uma pessoa que não teme a Deus, ela não compreende essa verdade, porque a fé, ela é algo que começa, é algo experimentado de dentro para fora. É um agir do Espírito Santo na vida da pessoa, despertando aquela pessoa para crer. Então, se ela ainda não foi despertada, ela não compreende como uma pessoa pode continuar crendo em Deus, apesar dos problemas existirem ao seu redor, ou da sua própria vida estar realmente em dificuldades. Como uma pessoa continua declarando crer em Deus, sendo que tudo à volta dela está ali sendo tomado, destruído. E aqui o salmista está dizendo que Deus está presente com o justo, Deus está presente com aquele que sofre. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que têm um coração contrito e quebrantado, ou seja, que está realmente sofrendo aflições, angústias, temores. Deus está presente. E aqui ele continua declarando: vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres. Vocês podem se voltar. Muitas vezes os malfeitores podem ir contra aqueles que temem a Deus, muitas vezes. Mas a Bíblia deixa claro, o refúgio deles é o Senhor. O refúgio deles é o Senhor. O refúgio é um lugar de quê? De segurança, de proteção. É um lugar onde você pode realmente se esconder de tudo que está acontecendo ao seu redor, de tudo que está acontecendo à sua volta. No refúgio você encontra segurança, você encontra alento, consolo também para as suas necessidades, para as angústias, para as aflições da alma. Então o salmista está dizendo que é um lugar de esconderijo a presença de Deus. É um lugar onde você se esconde. Você realmente se torna protegido por Deus, acolhido por Deus, socorrido por Deus, alimentado por Deus, fortalecido, renovado por Deus. Estar na presença de Deus é isso. Tudo à sua volta pode estar desmoronando, pode estar acontecendo 1001 situações, mas na presença de Deus, o refúgio que é a presença do Senhor, você encontra paz, você encontra força, você encontra proteção, você encontra consolo, você encontra renovo, você encontra segurança, você encontra acolhimento, você encontra aceitação. Quantas vezes nós queremos que as pessoas nos recebem como só Deus pode nos receber? Nós queremos ser acolhidos pelas pessoas quando só Deus pode nos acolher na totalidade. E é isso que é a presença de Deus, é ser recebido completamente, acolhido completamente, ser entendido completamente, ser socorrido, ser amparado. Estar na presença de Deus é isso. E aqui a Bíblia deixa claro que o Senhor é o refúgio daqueles que temem a Ele, daqueles que creem nele, que declaram que confiam nele. E aqui diz: quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. A Bíblia deixa claro que todo e qualquer sofrimento na vida daquele que teme a Deus não é um sofrimento permanente, não é um estado permanente, mas é um estado transitório. Paulo deixa claro isso quando ele escreve: as nossas leves e momentâneas tribulações geram para nós, produzem em nós um grande peso de glória. Por quê? Porque é um estado transitório. O sofrimento na vida daqueles que temem a Deus é um sofrimento transitório. E ele tem uma promessa onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. O cristão tem uma promessa de que a dor irá cessar em sua vida em um determinado momento. Então não é um estado permanente. E essa promessa só se cumpre na vida do crente, naquele que crê em Deus. Então as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um grande peso de glória. Por quê? Porque o nosso olhar não está naquilo que é passageiro, o nosso olhar não está naquilo que é transitório, o nosso olhar está naquilo que é eterno. E a promessa da eternidade é de que
o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No céu, no lugar que está reservado para nós, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais enfermidades, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições. Nós não seremos perseguidos por crer no Senhor Jesus, nós não seremos atribulados por crer no Senhor. Lá, todo mal não entrará, nenhum tipo de mal entrará. E nós estaremos eternamente desfrutando das bênçãos, dos benefícios da própria presença de Deus, que é a própria bênção. A presença de Deus é a manifestação de todas as bênçãos que nós necessitamos. E o inferno nada mais é do que isso. Está também distante de Deus, ser realmente lançado longe da presença do Senhor. Esse é o maior inferno. E quantas pessoas já estão vivendo, infelizmente, essa realidade aqui na Terra, já estão vivenciando traços do inferno. Por quê? Porque estão longe de Deus, porque não admitem a existência de Deus, dizem que Deus não existe. Essas pessoas ainda não viram o quanto elas estão vivendo longe de Deus e fora dos propósitos de Deus. E elas, infelizmente, vivenciarão em determinados momentos essa realidade de forma mais nítida. Em alguns momentos podem ser que elas não estão percebendo isso, mas em outros vai se tornar cada vez mais nítido a realidade do quanto elas estão distantes de Deus. E o sinal disso é o quanto essas pessoas se entregam à depravação, o quanto essas pessoas se entregam à perversidade. A entrega à perversão, a entrega a práticas da perversidade, do pecado, são sinais de alguém que está distante de Deus, de alguém que não vive na presença do Senhor, de que não conheceu a Deus na sua revelação. São pessoas que não compreenderam a verdade de Deus e vivem na perversidade e perseguem muitas vezes aqueles que seguem a Deus, que temem a Deus, que buscam a Deus. Então nós precisamos nos lembrar que Deus é o nosso refúgio e nele nós encontramos todo o socorro que precisamos. Este mundo, esta terra, não é o nosso lar eterno, é temporário. E por isso as aflições que vivemos, as angústias que vivemos, elas são como um lembrete de que a nossa morada não é eterna aqui. Aqui não, nós estamos de passagem. E os sofrimentos vêm nos lembrar que nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, mas devemos nos apegar ao que é eterno. Devemos nos apegar ao que é eterno, porque só o eterno realmente dura e dura para todo sempre. Então nós precisamos nos agarrar à eternidade. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. É por isso que nosso coração não pode e não se satisfaz com as coisas dessa vida, porque nós não fomos feitos para sermos preenchidos pelas coisas deste mundo, mas a eternidade preenche o nosso coração e nós ansiamos tanto estar com Deus por causa disto. Amém? Então vamos fazer como Davi? Buscar refúgio no Senhor agora mesmo? Confiar, depositar, lançar realmente em Deus toda a nossa esperança? Você tem necessidades que precisam de resposta de Deus? Você tem áreas da sua vida que precisam da intervenção de Deus? Então vamos fazer como Davi. Vamos buscar a Deus para que Ele possa nos renovar em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse dia. Obrigada, Senhor, porque nós podemos buscar refúgio no Senhor, Pai. Nós podemos buscar consolo, nós podemos buscar a resposta, nós podemos buscar o renovo, o alívio para tudo que estamos vivendo na presença do Senhor. E em Ti nós somos sustentados a cada dia para enfrentarmos as lutas, as dificuldades, para sermos, ó Deus, cada vez mais fortes, fortalecidos em Ti, na força do Seu poder, no conhecimento de quem o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste dia, apresentamos as nossas vidas, Senhor, nossas famílias, Senhor, nossos trabalhos,
Senhor, os desafios desse dia, as decisões que precisam ser tomadas. Deus, em nome de Jesus Cristo, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, te reconhecemos em todos os nossos caminhos, buscamos a sua orientação em tudo que precisa ser feito. Te pedimos, ó Deus, vá à nossa frente no dia de hoje. Deus, vá à nossa frente, desfazendo todo o plano do inimigo, toda palavra de morte, toda palavra de destruição lançada contra nós. Pai, todos os planos malignos, Senhor, vá à nossa frente neste dia, Pai. Como Moisés orou pedindo, Deus, para que a tua presença o acompanhasse. É isso que nós oramos nessa manhã, que a tua presença nos acompanhe neste dia, Senhor. Que a tua presença nos acompanhe a cada manhã, que o Senhor seja conosco, cada minuto, cada segundo desse dia, cada minuto, cada segundo das nossas vidas, da nossa existência, que a tua presença seja real, como nós lemos neste Salmo 14, a presença do Senhor está no meio dos justos, a presença do Senhor está na vida, está na casa, está na família, está no trabalho, está onde um justo estiver, onde um filho, uma filha do Senhor estiver, a presença do Senhor ali estará. Deus, vá à nossa frente neste dia, Pai. Sê conosco, que a tua presença verdadeiramente seja manifesta em nossas vidas, seja real em nossas vidas. Senhor, nos abençoe. Senhor, nos livre do mal, nos preserve do mal. Senhor, nos dá sabedoria nesse dia, nos dá entendimento, nos dá discernimento, nos capacita, Senhor, para tomarmos decisões acertadas, Senhor, para falarmos, para olharmos, para ouvirmos, de modo que seja agradável ao Senhor. Nos ajude a nos posicionarmos como aqueles que verdadeiramente admitem, reconhecem e testemunham a existência de Deus neste mundo, Pai. Senhor, que o nosso coração seja um coração que crê no Senhor cada dia mais, que não haja espaço para incredulidade no nosso coração, que não haja espaço para insensatez no nosso coração, que nenhum segundo da nossa vida possa passar em nossa mente esse pensamento de que o Senhor não existe, mas que pelo contrário, que nós possamos ser tementes ao Senhor, crentes no Senhor, que possamos testemunhar, que possamos declarar, que possamos crer no íntimo do nosso ser, que apesar das nossas circunstâncias, Senhor, serem difíceis para nós muitas vezes, é nessas horas que nós mais podemos testemunhar da presença do Senhor, e a presença do Senhor é real, é verdadeira. Senhor, que desse testemunho do Espírito dentro de nós seja cada vez mais vívido, cada vez mais real, e que possamos ter essa convicção de fé dentro de nós, no nosso coração, de que o Senhor é real, de que o Senhor existe, de que o Senhor está sentado no trono, de que o Senhor está olhando, como diz aqui o salmista, para todos os homens. O Senhor é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. O Senhor é o Deus onipresente, o Senhor é um Deus onipotente, e que nós possamos reconhecer isso no íntimo do nosso ser, ó Pai, que nós possamos crer no Senhor, crer na sua palavra e testemunhar dessa verdade entre todas as pessoas, e que nós possamos viver essa verdade que foi dita aqui por Davi no final deste salmo, que os justos se alegrarão, que nós possamos nos alegrar, Senhor, que o Senhor possa restituir sobre aquele que está angustiado, Senhor, entristecido, a alegria da tua salvação, a alegria de pertencer ao Senhor, que os filhos do Senhor, as filhas do Senhor possam retornar, possam recomeçar e possam se alegrar no Senhor e na força do seu poder, agora mesmo, Deus, neste momento, enquanto oramos, que a alegria possa voltar, possa brotar ao coração, e a certeza de que o Senhor é bom, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo fim de semana, e nós voltamos segunda-feira às 7 horas, com a graça de Deus. Fique na paz. Amém?